Povo lindo, bom dia, paz do Senhor, amém, irmãos? Que Deus te abençoe nesta quarta-feira, né? Que Deus venha sobre você, te renove, né, irmãos? Te traga uma unção de alegria, né? Está sobre mim, né, irmãos? Sobre você, o Espírito do Senhor, aleluia, né? Então quer dizer que Deus não te mandou uma depressão, Deus não te mandou uma doença, mas o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito do Senhor está sobre mim. É coisa boa, né, irmãos, que Deus traz. Receba em nome de Jesus. Receba a porção do Senhor, né? Creia, né? Creia na restauração. Creia que Deus está com você. Aleluia, né? Sejam bem-vindos aqui no nosso meio, que Deus te abençoe, né, irmãos, né? Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no canal, né, em nome de Jesus, participe, né, da palavra, em nome de Jesus. Irmãos, aqui a palavra de Deus diz assim, olha, Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 7, né, diz assim a palavra do Senhor. Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, né? Estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as suas redes. Entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai-te para o alto mar e lançai as vossas redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Aleluia. Fazendo assim, colheram uma quantidade de peixes tão grande que as suas redes se romperam. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que fosse ajudá-los. Porém, foram e encheram ambos os barcos, de maneira de quase afundaram. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né, irmãos, né? Aqui havia uma multidão apertando ali para ouvir Deus falar, né, irmãos, né? Então, assim, havia uma quantidade grande de pessoas querendo ouvir a palavra de Deus, né? Eles estavam com um desejo espiritual, né, irmãos, de ouvir uma palavra, né? Que nesta madrugada Deus alcance a tua vida, alcance uma multidão que queira ouvir a palavra de Deus, né? Ouvir aquilo que Deus tem para falar, né, irmãos, né? Olha, para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, né? Aleluia, né, irmãos, né? E aqui o Senhor, irmãos, né? Ele quer juntar o máximo de pessoas possíveis, né? Pessoas interessadas, pessoas compromissadas com a palavra, né, irmãos, né? Deus colocou os templos aí, né, irmãos, né? Não para ficar vazios, né? Mas para que as pessoas se despertem e queiram, né, irmãos? Queiram ouvir a palavra de Deus. Eles precisavam de uma direção ali naquele momento, né, irmãos, né? E eu preciso de uma direção a cada momento, irmãos. Eu espero que você também precise da direção de Deus, né? E aqui é interessante, né, irmãos? Olha, e viu 2 barcos à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as suas redes. Aleluia, né? Irmãos, alguns pescadores, eles desceram do barco ali, né? E a Bíblia diz, né? Eles estavam lavando as redes para guardar ali. Mas Jesus, vendo que os barcos estavam vazios, irmãos, né? Jesus quis entrar em um dos barcos, né? Então, assim, talvez a tua vida está vazia de Deus, né?
Talvez o barco da tua vida está sem Deus, né, irmãos, né? Talvez você já desceu do barco, você está desapontado, né, irmãos, né? Você está decepcionado com algumas pessoas, com a obra de Deus, né? Olhando para o homem, né, irmãos, que é falho, né? Olhando para a situação, né? De dificuldade, olhando agora para a pandemia, né, irmãos, né? De novo, né? Mas Jesus entrou no barco onde Pedro estava, irmãos, né? É isso que você tem que entender. Se a tua vida está vazia de Deus, né? Peça para o Senhor entrar no teu barco, né? Porque você pedindo, você querendo, você desejando que Ele entre no teu barco da tua vida, irmãos, né? Assuma o leme, né? Assuma a direção, né, irmãos, né? Quando você, que nem aquela multidão desejou, né, irmãos, ouvir a palavra, né? Quando você expressar esse sentimento diante de Deus, de verdade, né, irmãos, né? Às vezes a gente olha para algumas pessoas, elas estão tão vazias de Deus, estão tão sem força, né, irmãos, né? Para caminhar, sem fé, sem esperança, né? Mas aqui a Bíblia diz que Jesus entrou num barco, né, irmãos? Num dos barcos. Aleluia! E quando Jesus entra na nossa vida, irmãos, Ele quer que a gente se separe de muitas coisas, né? Olha, entrou em um dos barcos, né? E pediu que lhe afastasse um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Aleluia, né? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Quando nós desejamos a presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida, né? Mas nós temos que ser diligentes, né, irmãos, né? Nós temos que querer muito, né? Nós temos que querer muito, né? Olha o que diz aqui, olha. Provérbios 6:6, né, irmãos, né? Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio. Aleluia, né? Nós temos que ser diligentes, né, irmãos, com a nossa vida, né? Não é de qualquer maneira, né? Não é expressando preguiça, expressando desinteresse, né, irmãos, né? Deus fala assim, olha, vai ter com a formiga trabalha no inverno. No inverno, geralmente, a gente quer dormir até mais tarde, o nosso corpo, o nosso organismo fica mais preguiçoso, mais sonolento, né, irmãos, né? O nosso rendimento cai, porque está frio, a gente quer ficar debaixo das cobertas, a gente quer estar no sol, né? Mas Deus fala assim, olha, vai ter com a formiga. Por quê, irmãos? Porque a formiga, ela trabalha no inverno, né? Para ter comida no verão, né? Louvado seja Deus, né? E também ela trabalha no verão para ter comida no inverno, né, irmãos? Também, né? Então ela não para de trabalhar o tempo inteiro, a formiga, né, irmãos, né? Então que você possa ter com a formiga, né? Ser diligente, né, irmãos? Aquelas pessoas ali se ajuntaram para ouvir a palavra de Deus, né? Então que você deixe a preguiça de lado, né, irmãos, e venha se despertar para ouvir a direção, porque o único, irmãos, que sabe o dia de amanhã, o único que sabe, né, que se vai ser bom para você o que você está pedindo ou não, é o Senhor, né? E Ele tem o melhor para nós, né, irmãos, né? Então que você, né, lá em Isaías 1,19, né, fala assim, olha, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Então nós temos que querer muito, né? Versículo 20, porém, se desviardes e fordes rebeldes, né, a espada vai te devorar, né, irmãos, né? Você vai ficar com o pior, né, irmãos, né? Provérbios 10:5, o que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme durante a colheita é filho que vergonha. Então, né, irmão, seja diligente, né, no teu trabalho, naquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, né? Se levanta dos mortos e Cristo te esclarecerá, né?
Aleluia, né? Provérbios 12, 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos não tem juízo, né? Então aquela multidão ali, irmãos, o que? Estava preparando a terra do coração deles, né? Estava preparando a terra porque eles queriam que Deus plantasse a melhor semente ali, né, irmãos? A melhor semente é a palavra de Deus, né? E às vezes você prepara o teu coração, irmãos, para a pior semente, né? Para aquilo que a televisão tem para te dar, aquilo que a internet tem de ruim para te dar, né, irmãos? As falsas notícias, fake news, né, irmãos, né? Tudo que é coisa ruim, você prepara o teu coração, né? Mas aquilo que é para coisa boa, irmãos, muitas vezes nós temos dificuldade de preparar o nosso coração, né? De escolher o que é melhor para nós, né? Provérbios 13, 11. A riqueza adquirida às pressas diminuirá, mas quem ajunta pouco a pouco terá aumento. Aleluia, né? Glória a Deus, né, irmãos, né? Então, o que se enriquece facilmente da maneira errada, né, irmãos, né? Vai diminuir, né? Diz a palavra. Mas o que ajunta pouco a pouco, com prudência, com discernimento, né, irmãos? A Bíblia diz que esse aumentará as suas riquezas, né? Provérbios 20, 13. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás de pão. Aleluia. Seja diligente, né, irmãos, né? Seja diligente, né? Abre o teu olho, aleluia, né? Olha o que está acontecendo ao teu redor e te fartarás de pão, né? Te fartarás da revelação da palavra, te fartarás do alimento, né, irmãos, né? Nós temos que correr atrás, nós temos que trabalhar, nós temos que nos esforçar, né? Em todo tempo o Senhor fala, se esforça que eu te ajudarei, né? Se esforce, irmãos, para aprender o que Deus tem para você, né? Olha, Romanos 12, 11, né? Não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aleluia, né? Então, seja diligente, né, irmãos? Aquelas pessoas estavam ali querendo aprender, né? E Jesus entrou no barco de Simão ali, né, irmãos? Que nesta madrugada talvez a tua vida está vazia, né? Você está sem interesse e por algum acaso você vai parar nesse vídeo aqui para Deus falar com você, né? Ou você já parou nesse vídeo para Deus falar com você, né? Peça para que o Senhor entre no teu barco, irmãos, né? Porque Jesus estando no barco, Ele não vai afundar, Ele não vai desviar-te do caminho, a tempestade não vai naufragar, né? Não vai afundar a tua vida, aleluia, né? O Senhor sempre terá uma palavra, né, irmãos, né? Aleluia, glória a Deus. Aquela mulher viúva ali, ela foi até o profeta, ela tinha uma igreja, ela tinha uma palavra profética, né, irmãos, sobre a vida dela. E o profeta falou assim, olha, vai e pede vasos emprestados, não poucos. Entra no teu quarto, fecha a porta com os teus filhos e ora a Deus, né? E Deus vai trazer a direção, né, irmãos, né? Ela tinha um profeta, ela tinha uma igreja, né, irmãos, né? Ela tinha uma palavra profética, né? E o profeta falou assim, olha, agora vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto, né? Ela tinha, né, irmãos, uma igreja para ir, ela tinha uma palavra profética ali para ela, né, irmãos, né? A viúva de Naim também, ela tinha um profeta, ela tinha uma igreja, né, irmãos? Que ela estava sempre ali, né, ouvindo a palavra, né? Se você não tem uma igreja, procure uma igreja, irmãos, onde você vai ter uma palavra profética, né? Você vai ter a direção, queira aprender de Deus. Eu fico na minha casa mesmo. Irmãos, não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Deus trabalha em cima de princípios. Se você não estiver dentro do princípio de Deus, né, irmãos, né?
você está fora do caminho, você não está encaixando, a engrenagem de Deus não está encaixando na tua vida, né? Se você não participar do corpo e do sangue, irmãos, você não terá vida em si mesmo, né? Você não terá vida em si mesmo, se você não se alimentar do corpo e do sangue, se você não obedecer às regras, os mandamentos, né? Você não terá vida em si mesmo, e não tendo vida o galinho sozinho, irmãos, ele vai se secando até que Deus corta e lança fora, né? Então, assim, não é uma Bíblia para cada um, né, irmãos? Eu vou servir a Deus do meu jeito. Não, a Bíblia, Deus é um só, irmãos, a regra é uma só para todos, né? Deus não ama mais um do que o outro, né, irmãos, né? Você pode, eu vou abrir mão, eu vou fazer uma acepção para você, uma acepção de pessoas, e você pode fazer assim, o outro tem que... Não, irmãos, a regra é igual para todos, né? Então, que você seja diligente, né, irmãos, né? Peça para que Jesus entre no teu barco, né? Mas quando nós realmente entendemos isso, né, irmãos? Quando Jesus entra no nosso barco, Ele vai trazer direção, né? Ele vai trazer a direção, né, irmãos, né? Olha o que diz aqui, olha. Vai ter com a formiga, né, irmãos, né? Olha, Provérbios 10:4. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Né, irmãos? Então, largue de preguiça, né, irmãos? Se você fazer de qualquer maneira na empresa onde você está, ou na tua empresa onde você é funcionário, né, irmãos, né? Você vai acabar empobrecendo, você vai acabar sendo mandado embora, né? Então, mas se você fizer da maneira certa, fizer o melhor ali, né, irmãos, né? Um monte de pessoas vai estar observando o teu trabalho, né? Até mesmo os funcionários que estão perto de você, os teus funcionários, vai estar olhando para você, né, irmãos? Deus está olhando para nós, né? O inimigo também está olhando para nós, né, irmãos, né? Então, que você seja diligente nesta caminhada, né, irmãos, né? Provérbios 22:29. Viste a um homem diligente na sua obra? Perante reis está posto, não será posto perante homens obscuros, mas será posto entre reis, né, irmãos, né? 2 Pedro 3:14. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. O que é uma pessoa irrepreensível, né, irmãos? Ela vai fazer de tudo, ela vai fazer o melhor para não ser chamada a atenção. Aquela repreensível, toda hora tem que chamar a atenção dela. Não é assim, faça assim, você está fazendo errado, né, irmãos, né? Eu detesto ser chamado a atenção, né, irmãos? Por isso eu procuro fazer o melhor das minhas coisas, né? É lógico que eu sou falha e erro também, mas eu procuro fazer de tudo para não errar, né, irmãos, né? Para que eu não seja chamado a atenção, né? Então, assim, que você possa, né, irmãos, né? Olha, 2 Reis 12:15, né? Não pediu contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro para o dar aos que faziam obra, porque agiam com honestidade, né, irmão? Seja fiel, irmão, seja fiel, né? Seja fiel dentro da tua casa, seja fiel a Deus, seja fiel no teu trabalho, seja fiel ao teu patrão, né? Seja fiel, irmão, seja diligente, né? Seja fiel na igreja, né, irmãos, né? Seja fiel no compromisso, né? Olha, entrou em um dos barcos, que era de Simão, e pediu-lhe que o afastasse, né, irmãos? Tem hora que nós temos que se afastar da multidão, né, irmãos, para ouvir Deus falar, para estar sós com Deus, para ter um relacionamento, né, irmãos, com o Senhor, né? E assentando-se ensinava do barco, né? Quando acabou-se de falar, né, irmãos? Glória a Deus por isso, né? Quando acabou-se de falar, disse a Simão. Aí vem a estratégia de Deus, né, irmãos, né? Vai para o alto mar e lançai as vossas redes. Irmãos, Deus falou não para ir na beira da praia, não para ir no rasinho, né? É um desafio, né, irmãos, né? Em alto mar, né, irmãos? Deus pediu algo difícil, né? Quando
Difícil, mas não impossível, né, irmãos, né? Tinha que exigir um esforço muito grande ali, né, irmãos? Uma obediência, né? Sendo provada no máximo, né, irmãos, né? Tinha que se empenhar, né, irmãos, né? Tinha que se empenhar ali, né? Aleluia, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Olha o que diz aqui a palavra do Senhor, né, irmãos, né? Aleluia. Glória a Deus por isso. Olha o que diz aqui o Senhor, né? Aleluia. Glória a Deus, né? O que trabalha com mão enganosa empobrece, nós já lemos, né? Cuidar dos negócios, olha o que diz aqui, olha. O mundo, né, irmãos? As pessoas do mundo, eles tem hora que são mais diligentes do que os cristãos, né? Mateus 22, 4 diz assim, olha. Depois enviou outros servos recomendando, dizei aos convidados que já preparei o meu jantar. Meus bois e cevados já foram mortos e tudo está pronto. Versículo 5. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Né, irmãos? Não quiseram estar na ceia, né? Não quiseram participar, né, irmãos, né? Se deram desculpas, né? Lucas 14, 16, Jesus respondeu, certo homem deu uma grande ceia e convidou muitas pessoas. Versículo 17, e na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, pois tudo está pronto. Todos, porém, a uma começaram a dar desculpas, disse-lhe o primeiro, comprei um campo, preciso ir vê-lo, peço-te que me desculpes. E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los, rogo-te que me des por escusado. Irmãos? Eles podiam, né, ver o gado em outra hora, né, irmãos? Fazer outras coisas, né? Hora que nós temos que ir para a igreja, a gente coloca um monte de desculpa, né, irmão? Você pode fazer isso antes do culto ou depois do culto, né? Não na hora do culto, né, irmãos, né? Não na hora de ouvir o que Deus tem para falar para você, né? Então pare de dar desculpas, né, irmão? Seja negligente, não seja negligente, mas seja, né, prudente, né, irmãos, né? Seja, né, irmãos, né? Aqui Deus deu uma ordem para eles, né? Eles não deram, Pedro começou a dar desculpa, Senhor, nós pescamos a noite inteira, né? Nós já trabalhamos, né? Eu sou pescador formado, eu tenho experiência nisso, né, irmãos? Mas Deus fez o que, né, irmãos? Né? Que Pedro se empenhasse, obedecesse a regra, né, irmãos? Né? Se você quer vencer, irmão, se você quer ter sucesso, obedeça a direção de Deus para você, né? Obedeça aquilo que Deus já tem falado no teu coração, né, irmãos? O que Deus já deu a dizer? Irmãos, Deus não fala hoje para você ser um pregador e amanhã muda de ideia. Deus não fala para você ser um levita e amanhã muda de ideia. Deus não fala para você tomar conta de um departamento na obra dele e amanhã muda de ideia. Né? Deus não é Deus de confusão, irmãos. Aquilo que Deus falou, Deus quando falou com Jonas, né, para ir para Nínive, Jonas se esforçou para sair fora da presença de Deus, né, irmãos? Né? E foi para Tarse, né? E Jonas passa por um vendaval, quase morre pela desobediência, né, irmãos? Aí quando Jonas resolve orar e pedir mais uma chance, Deus não mudou a ordem que Deus tinha dado. Jonas voltou o coração para Deus, mas a ordem foi a mesma, vai para Nínive. Eu quero você em Nínive. E Jonas falou, Senhor, então tá bom, eu vou te obedecer, Deus. E foi feita uma grande obra, porque todos se arrependeram naquela cidade, até o rei. E ele colocou até os animais em jejum para se arrepender ali, né, irmãos? Para mostrar para Deus o quanto eles estavam temerosos daquela palavra. O quanto eles
se esforçaram para obedecer a ordem de Deus naquele lugar. E Deus teve misericórdia daquele lugar. Deus teve misericórdia desses pescadores, eles não tinham o que comer no outro dia, né, irmãos, né? E Deus entrou com a providência, através da obediência, né? E eles dizem assim, olha, respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Aleluia, né? Nós temos que depender, irmãos, e obedecer o Senhor, né? Não ao ser humano, não às regras humanas, né? Obediência a Cristo, né, irmãos? Olha aqui em João 6,47 diz assim, olha, vou ler os dois fundamentos, né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando, né? Quando você está em apuro, você clama a Deus, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, eu preciso da cura, Senhor, eu preciso do milagre, né? Deus fala, por que você me chama Senhor na tua oração? Na oração você reconhece que eu sou grande, que eu sou o Deus de todas as coisas, o Deus que pode te curar, o Deus que pode te salvar, e não obedece, né, irmãos, né? E não faz o que eu mando no dia a dia. Só na hora do desespero você reconhece que Deus é o Senhor, irmãos, né? A qualquer que venha a mim, né? Qualquer pessoa que se achega a Deus, né, irmãos? Ouve as minhas palavras e as pratica, eu os mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com força contra aquela casa e não pôde abalar, porque estava construída sobre a rocha. O que, porém, ouve e não pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. Quando a corrente bateu com força contra aquela casa, ela logo caiu, foi completa a sua destruição. Misericórdia, né, irmãos? Então, aquele que ouve, irmãos, e pratica, né, é semelhante ao homem prudente, diligente, né, irmãos? E aquele que ouve e não obedece é o tolo, né, irmãos, né? É o homem tolo, né? Faz o papel da mulher tola, né, irmãos? Derruba com as suas próprias mãos, né? Até construir alguma coisa, mas pelas atitudes erradas e desobedientes, acaba o que? Derrubando, ele mesmo vai derrubar a sua própria casa, né? Irmãos, vê, né? Isso eu tenho falado muito para algumas pessoas. Vê se os animais sujam a sua própria casa. Até as necessidades fisiológicas os animais fazem longe das suas casas, dos ninhos, né? A não ser que seja criado em cativeiro, né, irmãos, dentro de casa, né? Ele vai sujar onde ele está ali. Mas você não vê, irmãos, um passarinho destruir a sua própria casa. Você não vê um cachorro destruir o seu próprio lar, uma vaca, um touro, né? Os animais, eles protegem a sua casa, né, irmãos, né? Pela sabedoria de Deus que tem neles, eles protegem. Agora o ser humano destrói a sua própria casa. Suja, joga lixo em qualquer lugar, né, irmãos, né? Joga, né, irmãos? A Bíblia falou que você plantar a bolinha de pong, que você jogar na natureza, ela vai te devolver, né, irmãos? Porque está tendo tantas enchentes nas cidades, em muitos lugares, né? Porque os bueiros estão sujos de lixo, as pessoas jogam lixo em qualquer lugar, né, irmãos? Não está nem aí com nada, né? As pessoas destroem a sua própria casa, né? Não guarda a sua família, não obedece a Deus dentro dos seus lares, né? Elas destroem as suas próprias casas, né? Elas se inclinam, né, para aquilo que é errado, né, irmãos, né? Elas não se posicionam naquilo que é certo, naquilo que é bom, né? Elas vão se inclinando para o vício, para o adultério, para a mentira, né? E com isso vai derrubando, vai puxando tudo que vem dentro da casa com ela, né, irmãos, né? Vai se inclinando, né, para o mal, né, irmãos, né? E destrói a sua própria casa, suja a sua própria casa, né, irmãos, né? E não limpa, né?
não limpa a sua casa espiritual, suja, né? A Bíblia diz assim que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós destruir o templo de Deus, nós seremos destruídos, né? Se você destruir com a mentira, com a prostituição, com o vício, com o adultério, né, irmãos, né? Se contaminar, né? Você vai se destruir. E Deus vai te destruir, porque nós não entraremos no céu, né, irmãos? Nós não herdaremos a nossa herança como filhos, né? Se nós não agirmos realmente como filhos, como é que você vai herdar a tua herança que o Pai tem para você como filho, né, irmãos, né? Se você agir negligente, ser negligente na obra, na tua tarefa, né, irmãos, né? E como é que você vai ser recompensado, né, irmãos? Como é que você vai herdar a tua herança? Aqui Pedro, ele obedece, né, irmãos, né? Ele obedece, né? A obediência, ela traz provisão, né, irmãos? Ela traz o milagre, ela traz, né, o livramento, né, irmãos? A obediência, ela traz segurança, né? Aleluia. A desobediência, eu trago maldição, né? Eu trago enfermidade, eu trago, né, irmãos, né? Tudo que é coisa ruim quando eu desobedeço. A casa cai, né, quando eu desobedeço, né, irmãos? Mas quando eu obedeço, eu trago a bênção para mim e para minha casa, né? Aleluia. O homem prudente, né, irmãos, ouviu o que Deus falou e pôs em prática. Pedro ouviu o que Deus falou. Pedro representa a igreja que obedece, né? Tem a igreja que desobedece, né, irmãos? Tem dois tipos de igreja. A que obedece e aquela que desobedece, né? Aleluia, né? Pedro foi a igreja que obedece, né, irmãos? Ouviu a palavra e pôs em prática. Ele falou, Senhor, eu não fiz nada, eu pesquei a noite inteira, mas, né, foi frustrado o meu trabalho hoje, foi cansativo, eu me decepcionei hoje à noite, né, eu não consegui pescar nada, mas sobre a tua palavra eu vou voltar a fazer. Sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede. Então, talvez você está querendo desistir por si mesmo, né, irmão? Você está querendo abrir mão do arado, né? Soltar o arado que Deus colocou nas tuas mãos, o teu ministério, o teu chamado, né, irmãos? Né? Você quer voltar para trás, Deus fala assim, olha, lança a rede em alto mar. Vai no lugar fundo, obedeça. Não pare, né, irmãos? Não é hora de parar, não é hora de voltar atrás, mas é hora de obedecer, Deus sabe. Obedeça, insista mais um pouco, persevera, né? Persevera, obedeça, irmãos, em nome de Jesus, né? Obedeça, né? Se esforça mais um pouco nesta empresa, né? Na igreja, né, irmãos? Né? Não pare, né, irmãos? Não é hora de parar, ainda mais com todo este mal que está aí fora. Irmão, se você descer do barco e se você abandonar o barco vai afundar, né? Jesus está no teu barco, né? Jesus está trazendo a direção para você, não pare, né, irmãos? Não lance as redes, né? Não lave as redes, lance a tua fé, lança a tua fé na palavra de Deus, né? E vai dar certo, né, irmãos? Ah, mas pastora, né, minha fé está tão pequena. Use ela sobre aquilo que Deus tem falado e Deus vai fazer ela crescer, Deus vai fazer dar certo, né, irmãos, né? Resistir ao mal, ele fugirá, a Bíblia fala. Né? Resistir ao diabo, ele fugirá, ele não vai ficar na tua casa, ele não vai ficar no teu ministério, ele não vai ficar dentro da igreja, né, irmãos? Ele não vai ficar nesta empresa, o mal não vai ficar no teu casamento, não vai ficar, né, irmãos? Se você perseverar, em nome de Jesus, esse mal vai sair, não é você que tem que sair da igreja, não é você que tem que sair do teu casamento, mas é o mal que está agindo ali que tem que sair. Em nome de Jesus, né? Não é o teu filho que tem que sair de casa, não é o teu marido, não é a tua esposa, mas é o mal que está agindo ali que tem que sair. Não é a igreja que tem que mudar de lugar, mas é o mal que está agindo dentro da igreja, o pecado, a mentira, ali a usar de má fé que tem que sair, né, irmãos, né? Tem que sair do nosso meio, em nome de Jesus, tem que sair, né? E Deus vai trazer a provisão.
no que ele obedece, né, irmãos? Olha, respondeu Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lancei a rede. Aleluia. Se lança sobre o Senhor, né, irmãos? Obedeça, né? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, tão grande que as suas redes se romperam. Aleluia, né? Venha a providência, né, irmãos? Obedeça e virá a providência de Deus sobre a tua vida, hoje ainda, né? A providência veio naquela noite ainda que eles precisavam do milagre, porque no outro dia eles não tinham o que comer, né, irmãos? Né? Eles não tinham o que vender nem o que comer, né? A provisão veio naquela mesma noite, naquela mesma madrugada, né? Louvado seja Deus, Deus é fiel. Ainda hoje Deus vai trazer a nossa providência. Ainda hoje, né? Ainda hoje, se nós obedecemos, aleluia. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, diante da tua palavra. Pai, quantos estão querendo desistir, Senhor, nesta madrugada? Quantos já estavam com o coração endurecido, Senhor, não querendo mais ouvir a tua voz. Mas, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor fala para eles lançar, para eles perseverar, para eles obedecer e permanecerem onde eles estão, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Deus, que haja discernimento nesses corações, que haja obediência. Pai, que haja a tua direção no particular. Senhor, obrigado porque o Senhor está no nosso barco. Senhor, o Senhor está no nosso meio. Tem uma palavra profética para nós, Senhor. Pai, tem uma palavra profética para este homem, para esta mulher que está ouvindo esta palavra. Pai, em nome de Jesus, tem uma igreja que ora, tem uma igreja, Pai, que o Senhor usa, que fala, Senhor. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, age pelo poder da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fortalece, reveste essas pessoas, Pai, com autoridade, com discernimento nesta madrugada. Pai, com obediência, Senhor. Pai, a palavra-chave é que obedecer a tua direção, Senhor. E virá provisão na vida deste homem ainda hoje. Virá provisão na vida desta mulher ainda hoje. Senhor, abençoa. Pai, abençoa, Deus, a nossa vida. Senhor, nos ajude a permanecer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, assim como Pedro, que representa a igreja do Senhor, a igreja que obedece. Pai, Senhor, as redes se encheram pela tua provisão e pela obediência desta igreja, Senhor. Pai, abençoa esta igreja que obedece. E aqueles que estão desobedientes, Senhor, convence nesta madrugada a voltar o coração para a tua palavra, Deus. Em nome de Jesus, traga de volta para o barco, aqueles que abandonaram os barcos, Senhor. Pai, porque o Senhor está no barco, Deus. Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Esse homem que está naufragando, que a casa já derrubou a casa, já se inclinou, né? A sua casa caiu, a família caiu junto com ele, Senhor, com ela. Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, tenha misericórdia, Deus. Entra com a tua providência e abençoa em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos.